Olá, boa tarde. Aqui Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar sobre fibromialgia. Esse tema já estava na pauta, já estava no cronograma para ser o vídeo de hoje. Mas eu tive uma grande contribuição para poder produzir esse vídeo com a pergunta que a Sandra enviou. Ela mandou falando sobre o caso dela, que ela tem. Ela colocou aqui: oi, doutor, eu sofro com hérnia de disco, agora muita dor de cabeça acompanhada de mão dormente, pernas com dores e fraqueza, tontura e qualquer movimento a cabeça por trás dói muito. Tenho lúpus e fibromialgia. Não sei o que fazer. Meu médico diz que as dores que tenho não tem nada a ver com a coluna. Bom, com relação ao que o médico diz, que não tem nada a ver com a coluna, em 2003 eu já tratava os pacientes com dos mais diferentes sintomas, inclusive fibromialgia. A primeira paciente que eu atendi de fibromialgia foi em 2002. Eu já vou falar do caso dela, mas naquela época era muito comum os médicos dizerem que coluna não causava todos os problemas que eu já conseguia resolver cuidando da coluna. Então eu tratava a coluna, os pacientes melhoravam dos mais diferentes problemas, inclusive da fibromialgia, de lúpus, que a Sandra referiu aqui, hérnia de disco, que eu tive um paciente em 2002 que estava em crise de nervo ciático, e com 3 meses ele melhorou muito, e 20 anos depois ele entrou em contato comigo aqui no canal do YouTube mesmo, e escreveu que ele não tem mais as dores. Ele resolveu, com a prática dos exercícios, com o tratamento que nós fizemos lá em 2002, até hoje ele está bem. De vez em quando ele faz os exercícios, mas ele não precisa, porque ele recuperou completamente. Sente um pouquinho de dor, vai lá e faz alguns exercícios que ele aprendeu naquela época e está bem até hoje, eu já sinto. Mas, voltando aqui para o caso da Sandra, então, hoje, 20 anos depois, ainda tem aqueles médicos, aqueles profissionais da área de saúde que ou não conhecem realmente o que a coluna causa nas pessoas, né? Não querem admitir, não sei o motivo, mas a coluna vertebral, o que ela faz? A coluna, ela é um empilhamento de ossos. Quando eu falo coluna, eu estou falando dos nervos. Eu não estou me referindo à estrutura óssea. A coluna é um empilhamento de ossos. Quando nós saímos da cama, sentamos ou ficamos em pé, a coluna é um empilhamento de ossos. A musculatura tem que ter força, tem que estar alongada para manter as vértebras afastadas. De outra maneira, quando os músculos não mantêm as vértebras afastadas, elas vão aproximando e causam compressão das raízes neurais. E muitas vezes as vértebras escorregam, elas deslocam. Quando aproxima, ligamentos vão ficando frouxos, ligamento que vai de um osso ao outro, fica frouxo, com frouxidão, e a vértebra escorrega, ela desloca, tem uma listese. E aí vai comprimir a medula dentro da coluna. Cuidar da coluna para manter as vértebras afastadas vai proteger medula e vai proteger as raízes neurais. E dessa maneira evitar muitos problemas de saúde. Para ter saúde tem que ter uma coluna em boas condições. Tá? Porque a coluna ela causa alterações, pressiona o nervo, causa alterações no corpo inteiro. Provoca um mau funcionamento dos nervos que causa um mau funcionamento do corpo, dos órgãos internos. Então, vai causando, vai desencadeando diferentes reações e sintomas no corpo. Por isso, é muito importante cuidar da coluna. E a fibromialgia é um desses problemas. A fibromialgia é dor generalizada, às vezes até para respirar, para movimentar,
Para fazer qualquer coisa, a pessoa sente dores. Dor é nervo, porque só por meio dos nervos o cérebro sabe o que está acontecendo no corpo. O cérebro sente o corpo. O nervo leva informações de todas as partes do corpo, né? Os nervos em si levam para a coluna, para a medula, e a medula leva essa informação até o cérebro. Quando esses nervos estão com alguma lesão, altera a informação que vai para o cérebro, altera a sensibilidade. O que o cérebro percebe do corpo é alterado. E no caso da fibromialgia, a dor é generalizada, é no corpo inteiro. Vai da raiz do cabelo, que às vezes não dá nem para encostar na cabeça da pessoa, ou é como se estivesse queimando, rasgando a pele, cortando a pele, quando toca no cabelo da pessoa. Eu tive paciente em 2003 que tinha fibromialgia. Ela falou que desde criança, quando ia pentear o cabelo, ela sentia dores muito fortes na cabeça. E a paciente que eu atendi, que foi o primeiro caso de fibromialgia, foi uma pessoa que, depois de 10 meses de tratamento, ela com 8 meses começava, ao praticar os exercícios, ela entrava em relaxamento profundo e o corpo dela começava a tremer. Com 10 meses nós fomos entender o que era isso. Por quê? Num dos atendimentos, ela começou a lembrar, a ver, né, a rever cenas de quando ela tinha 4 anos de idade, quando ela viu uma cena que a deixou traumatizada, um trauma de infância, e ela começou a ter medo, pesadelos com aquilo. E esses pesadelos foram fazendo ela se retrair, a se encolher, e ao encolher o corpo, a coluna foi fechando espaço e comprimindo os nervos, lesionando os nervos, e dos 4 até os 37 anos, aos 37 ela estava com um diagnóstico de fibromialgia, com debilidade geral do corpo, ela não tinha forças no corpo. Quando ela caminhava, se ela andasse 500 metros e cansasse 400, 500, 600 metros, e ela sentisse cansaço, ela tinha que sentar e ligar para o marido dela, porque ela não conseguia mais caminhar, não conseguia dar mais um passo. Relato que ela fez para mim. E depois de 10 meses de tratamento comigo, ela já estava caminhando 5 quilômetros. Só que à medida que o corpo foi se fortalecendo, o sistema nervoso foi ativando mais, e aí vieram as memórias lá da infância. Então, trauma de infância no caso dela. No caso de outra pessoa, essa tinha flacidez. A outra, o corpo era todo muito endurecido. Então, muda a consistência dos tecidos, muda a condição do corpo. Eu tive paciente em 2012, 2014, que o corpo dela era todo duro, todo tenso. Mas, assim, no caso das pacientes que eu atendi, algo que me chamou muito a atenção, eu não falo do primeiro caso, mas de todas as outras pessoas com fibromialgia que eu atendi, elas tinham uma condição de perfeccionismo. Muito detalhistas, muito perfeccionistas, tudo tem que estar certinho, porque se tiver alguma coisa fora daquilo que é considerado correto por elas, né, pelas pacientes que eu atendi, elas ficavam sob tensão. Então, a questão do emocional que leva o corpo a se retrair, por qualquer motivo emocional, faz o corpo retrair. Quando o corpo encolhe, as vértebras aproximam. Quando elas aproximam, elas comprimem, elas machucam os nervos, e ao machucar o nervo começa a causar sensações, alteração de sensibilidade e, em muitos casos, a dor. Mas a fadiga também é algo assim comum para todas elas, né? De um cansaço, uma fadiga, fraqueza nas pernas, fraqueza pelo corpo. Então, à medida que essas pessoas foram praticando os exercícios terapêuticos, elas foram afastando as vértebras, descomprimindo os nervos, porque os exercícios têm sempre esse objetivo, descontrair,
para conseguir aliviar a tensão da musculatura, dos nervos, dos músculos, e aí o músculo que estava ali encolhido, ele começa a expandir e afastar os ossos, todos os ossos do corpo, pé, joelho, tornozelo, a coxa, o quadril, né? As articulações, os ossos vão se afastando, ou seja, as articulações vão tendo mais espaço. E esse aumento de espaço para as articulações agride menos a articulação. E quando é a articulação na coluna vertebral, agride menos a medula e as raízes neurais. Por esse motivo, os nervos começam a funcionar de maneira melhor e, ao funcionarem melhor, a ligação do cérebro com o corpo vai ficando mais fácil. Facilita essa comunicação cérebro-corpo. O cérebro desenvolve um novo controle sobre a força dos músculos e os movimentos corporais, né? Os movimentos que a pessoa faz no seu dia a dia. Algo que a Sandra também comentou é sobre lúpus. E ela fala ali da dor de cabeça, da dormência na mão. Então, a dormência na mão são nervos que saem da cervical para a mão. Comprime os nervos na cervical, vai alterar a sensibilidade da mão. Não é dor, é dormência. E a questão do lúpus. Eu tive pacientes com hérnia de disco cervical, que teve reversão completa da hérnia. Ela conseguiu reverter a hérnia. Isso depois de 2 anos e 5 meses praticando os exercícios na clínica, com tratamento comigo, na clínica presencial. E ficou 4 anos na clínica e hoje ela continua. Hoje eu não digo, mas depois de meses que ela já não estava mais na clínica, eu a encontrei e ela falou, eu preparei um quarto lá na minha casa, um espaço na minha casa, coloquei um colchonete e lá eu faço os exercícios. O que ela fazia na clínica, ela continuou fazendo em casa. E dando continuidade aos exercícios, cada vez ela estava melhor. E isso já tem alguns anos. E ela tinha o FAN, que é um fator antinuclear, é um grupo de anticorpos, ou seja, anticorpos que agem contra as células do próprio corpo. Então é autoimune, quer dizer, as células de defesa, elas identificam erroneamente células sadias como células agressoras. E aí começam os anticorpos a se produzirem mais para combater as células sadias do corpo. Então aí a pessoa tem uma doença autoimune, o lúpus. E essa paciente que estava com hérnia de disco cervical, o FAN, né, esse fator antinuclear, ele estava no limite para ela ser considerada uma pessoa que tinha lúpus. E esse fator foi diminuindo. Então ela foi saindo do risco de ter lúpus. E outras pessoas que eu atendi com lúpus, que a fibromialgia também é considerada uma doença autoimune, assim como o lúpus. E as pacientes que eu atendi com lúpus, com medicação para lúpus, com o diagnóstico de lúpus, o fator 7 baixou para 5, para 4, o tratamento para a coluna foi reduzindo o autoimune. Então a doença autoimune ela foi diminuindo com a avaliação, né, desses anticorpos, reduziu. Então essas pessoas elas passaram a ter um quadro de lúpus menos severo. Foram melhorando da coluna, melhorando das dores, porque elas me procuraram por dores, não para tratar o lúpus. A outra me procurou por causa das dores, porque tinha hérnia de disco. E os anticorpos que estavam atacando as células sadias, isso daí foi mudando. Então, a doença autoimune foi reduzindo, porque estava cuidando da coluna, cuidando de parar de machucar os nervos, que é essa compressão e lesão dos nervos que causa distorção na informação que vai para o cérebro. E aí também o sistema autoimune acaba agredindo, atacando as células sadias.
né? Essas pessoas foram melhorando enquanto fizeram tratamento comigo. Hoje eu não posso saber, né? Eu não sei, não tenho mais contato, mas enquanto fizeram tratamento, esse fator, esse FAM reduziu, tá? E aí quando a Sandra fala, não sei o que fazer, ela fala isso porque ela está tendo acesso a profissionais que não sabem cuidar dos pacientes, seja isso por falta de conhecimento para falar que a coluna não causa esses problemas, ou por falta de interesse no paciente. Tem pessoas que se formam na área de saúde. Eu tive muitos colegas fisioterapeutas que se formaram, começaram a trabalhar, mas não era para eles aquilo. Era para ter um diploma. Não era aquilo que eles queriam. Ou depois que eles se formaram, eles viram que não era aquilo. Mas daí já estava com o canudo, aí passa a ser um profissional frustrado. Que não tem interesse na profissão, não tem interesse em trabalhar com aquilo, mas se sente obrigado a trabalhar com aquilo. Então, a Sandra talvez esteja tendo acesso a profissionais assim. E aí, felizmente, no meu caso, eu fui para a faculdade de fisioterapia sem saber direito o que era. Fui, comecei a trabalhar, saí da faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei em vários setores, em tudo que se pode pensar na fisioterapia, que os fisioterapeutas trabalham, eu trabalhei, eu sou generalista, eu não sou um especialista. Ter feito uma especialização em ortopedia, em neurologia, em pneumologia, não. Cada paciente que chegava, eu tinha que resolver. Eu trabalhei em clínica de SUS, trabalhei 13 meses numa clínica atendendo SUS. Ali eu tinha que resolver as dores das pessoas com os mais diferentes problemas. E depois também eu tinha que me sustentar, então não importa qual tipo de problema. Chegava, eu tinha que me virar e resolver. A pessoa não estava pensando se eu tinha aquela especialização. O que a pessoa chegava para mim porque eu dava resultado e ela queria resultado. E era o que eu fazia, e é o que eu faço até hoje. Mas até 2019, até 2011, início de 2011, era só ali dentro das quatro paredes da clínica. A partir de 2011, quando eu comecei o canal do YouTube, comecei a colocar talvez o primeiro site com exercícios para as pessoas praticarem em casa, a pedido dos pacientes, eu gravei os vídeos num DVD e aí eu aproveitei e coloquei isso na internet. No site vivassemdor.com, para as pessoas poderem, né, quem não era paciente da clínica, poderia ter acesso a isso. E aí até 2019 eu levei os dois, né, o presencial e o online, e a partir de 2019, por necessidade de voltar para Cascavel para cuidar dos meus pais, eu passei a trabalhar exclusivamente no online. Eu parei o presencial, mas eu mudei a forma de trabalhar. Hoje eu trabalho somente online, mas eu estou tendo mais facilidade para levar informações, como esse vídeo aqui, de passar informações para as pessoas e ajudar pessoas, só que não restrito à clínica, e sim para o mundo inteiro. A pessoa entende o que eu falo, entende o português, né, o que eu falo na língua portuguesa, e essa pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta. Tendo acesso à internet e encontrando os meus vídeos, essa pessoa vai ter alguma resposta daquilo que ela está buscando. Se tem dores, eu tenho como ajudar. Tá? E aí vamos ver o que mais aqui. Hérnia de disco, que a Sandra tem, e os vários pacientes que eu já atendi que conseguiram sair da crise de dor e parar de tomar remédios, evitar cirurgias, porque eu não tive nenhum paciente que eu atendi que fez cirurgia por causa da hérnia de disco. Todos que eu atendi que chegaram com hérnia de disco, protrusão discal, abaulamento discal, que é quando as vértebras aproximam e comprimem o disco intervertebral, afastou as vértebras,
descomprime e o disco tem espaço, recupera o espaço dele. E aí não tem que fazer cirurgia. Então, eu não tive nenhum paciente que, por causa da hérnia de disco, fez cirurgia. A recuperação foi de melhorar das dores, de recuperação da coluna, do espaço do disco, e nenhum dos pacientes precisou de cirurgia. O Jacinto, ele colocou aqui, quando eu voltei para cá, então já tinha 18 anos isso, agora já está com 20, 21 anos que ele fez tratamento comigo e até hoje ele fez comentários esses dias agradecendo novamente porque ele escapou de uma cirurgia que estava quase certa. E a hérnia de disco é aproximação das vértebras, comprime o disco intervertebral, afastou as vértebras, descomprime o disco, recupera. Dor de cabeça e tontura também é por compressão, aproximação das vértebras, compressão de nervos na coluna cervical, mas também aqui na região do supraespinhoso. Tem nervos aqui, tem pontos aqui que eu mobilizo, eu sinto refletir nos dentes, no olho, né? Eu sinto refletir na cabeça. E como nós temos os movimentos sempre levantando, pegando objetos, levantando, põe a mão na cabeça, põe roupa, tira a roupa, come. Tudo que nós fazemos com as mãos, nós levantamos o ombro. E a tensão nessa área aqui é muito grande. Então, fazer mobilização, colocar o dedo aqui, nessa parte posterior aqui, crista, né, a espinha da escápula aqui, o supraespinhoso. Quando está com dor no dente, dor de cabeça, mobilizar aqui, a tontura também, mobilizar por aqui, já vai estimular os nervos que estão causando os sintomas. A dor de cabeça. Alongar o pescoço, esticar o braço para baixo e inclinar a cabeça para o outro lado. Vários movimentos que podem ser feitos que envolvem região do pescoço, supraespinhoso, ombro, trapézio superior, escápula. Tem pontos na escápula que vêm aqui para os dentes. Eu tive dores nos dentes, assim, dores terríveis, parecia que tinha vários canais para tratar, e foi mobilizando aqui na região da escápula, na borda, próximo à borda medial da escápula, que a veridiana mobilizando para mim, eu senti o reflexo nos dentes. Eu falei, mexe aí porque vai sarar minha dor de dente. Aquilo que estava me incomodando demais, que muitas pessoas têm como neuralgia do trigêmeo. E a partir do momento que se mobiliza ali, libera, mobiliza aqui o supraespinhoso, vai aliviar a região da cabeça e da face. E aí, mão dormente por compressão na cervical. A coluna cervical, como eu falei agora há pouco, aperta aqui, causa mão dormente. A dor e fraqueza nas pernas pode ser até da cervical, da torácica, porque a medula passa por aqui. Então, se aqui tiver vértebra pressionando a medula, pode causar dor nos pés, fraqueza nas pernas, né? Dor nas pernas. Se for na coluna torácica também. Agora, o ponto principal é aqui, é onde sai o nervo ciático para as pernas. E aí causa fraqueza. Eu tive paciente que falou que parecia que tinha uma lajota, um tijolo, uma pedra amarrada aqui, colada aqui no quadril, atrás do quadril dela. Tamanha era a fraqueza nas pernas. A coluna, ela tinha uma vértebra aqui mais afundada, ou escorregando para frente, causava compressão na medula aqui na torácica. A vértebra pressionava. E à medida que ela foi melhorando das pernas, a vértebra também foi recuando. Quer dizer, a vértebra foi recuando com o tratamento, foi ganhando espaço e voltando para a posição, para o alinhamento, e liberando a medula. E não adianta chegar lá e dar tranco na coluna, colocar a vértebra no lugar, porque são os hábitos que levam a esse deslocamento. Então, é um processo de recuperação. Para sustentar essa parte da coluna, tem que desenvolver força nas pernas, né, membros inferiores, quadril, para escorar a coluna, que a coluna vai sendo escorada de baixo para cima até a cervical. Então não adianta só encaixar a vértebra aqui se a pessoa não tiver desenvolvido força aqui.
tem que escorar a coluna inteira. Tá? Então, o que fazer para melhorar esse quadro todo que a Sandra trouxe? Né? O que ela refere que ela tem de problemas. Que são hérnia de disco, dor de cabeça, mão dormente, pernas com dores e fraqueza, tontura, qualquer movimento dói atrás da cabeça e dói muito, lúpus, fibromialgia. Então, o que fazer? Ela diz que não sabe mais o que fazer, que o médico disse que não é a coluna. E eu digo que é a coluna. Por 31 anos tratando a coluna, desde 1998, especificamente a coluna, e recuperando as pessoas de diferentes problemas. Todas as pessoas que fizeram um tratamento comigo, não um caso ou outro. Todas as pessoas tiveram melhora. Então, o que fazer? São hábitos. É o comportamento, é o jeito da pessoa ser, é a maneira como ela deita, levanta, pega objetos, a maneira como a pessoa usa o corpo. Então, é começar a deixar de usar o corpo da maneira que veio utilizando o corpo, né? Se movimentando nos últimos anos e às vezes a vida toda, e desenvolver um outro controle do cérebro sobre a força dos músculos e sobre os movimentos. Como fazer isso? Né? Já teve pessoa que mandou comentário para mim dizendo que eu falo das causas e no final eu quero vender um curso. Não é isso. O que acontece? Se é da maneira que eu sei tratar, que é a maneira como eu consigo ajudar as pessoas na clínica presencial e hoje no online com os exercícios. A solução que eu entrego é exercícios terapêuticos de alongamento e relaxamento ECOAN, equilíbrio consciente Aldinei Neves. Então, a maneira como eu desenvolvi os exercícios, né, os exercícios que eu fui desenvolvendo desde 1998, é a maneira que eu posso entregar de solução para as pessoas. Então, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falo nos vídeos, como que a pessoa consegue recuperar? É seguindo as orientações, sim, e praticando os exercícios. Tem 5 exercícios gratuitos. Você pode praticar os 5 exercícios gratuitos. Mas 5 exercícios não vão mudar tudo aquilo que você fez na sua vida. Você precisa de movimentar mais o corpo, de dançar, de se divertir, de colocar o corpo em movimento, caminhando, pedalando, fazendo natação, fazendo passeios, passeando no campo, fazendo montanhismo, escalada, rapel, pondo o corpo em movimento. Não ir para academia, não ir fazer atividade de academia, que eu sou contrário, que é contração. É pegar peso, impor resistência, encolher mais os músculos, aproximar mais os ossos e agredir mais os nervos. Muitas pessoas falam, não, alongamento não pode ser usado quando está em crise. É com alongamento que eu tiro as pessoas da crise. Então a pessoa que fala, não use alongamento porque alongamento não pode quando está em crise. Aprenda a usar o alongamento, que aí você vai entender que o alongamento, ele resolve os problemas. Porque o alongamento em relaxamento, é claro, ele descontrai a musculatura que está tensa, até pela dor, até pela crise de dor, a pessoa está toda encolhida, não adianta você esticar. Você tem que descontrair. Então, o alongamento deve ser feito em relaxamento para descontrair aquilo que está encolhido, tenso e rígido. Porque daí você vai conseguir afastar os ossos e parar de agredir os nervos. Então, eu vou falar que para solução é praticar os exercícios que eu oriento aqui. Tudo que eu explico aqui é com base na maneira como eu tratei os pacientes na clínica e hoje eu entrego esse material gravado em videoaulas. Então, melhorar de fibromialgia é possível sim. Você tem que deixar de usar o corpo como você vinha usando, como vem usando há muitos anos,
A partir do momento que você deixa de utilizar, como que você deixa de utilizar? Aprendendo uma outra maneira de fazer seus movimentos. E aí entram os exercícios terapêuticos para que você consiga mudar a maneira de usar o corpo. E aí você vai ter a resposta de recuperação. Tá? Então essa é a maneira como eu trato, alongamento e relaxamento e koan. Abaixo do vídeo aqui tem um link para ir para a página inicial do nosso site, que é o vivasemdor.com. E lá tem um vídeo onde eu explico a questão da dor. Isso que eu estou falando aqui, eu vou explicar lá um pouquinho diferente, mas que a coluna aperta os nervos, machuca os nervos e aí vem as dores. Dor é sempre e exclusivamente nervo. O músculo não dói. A sensação de dor no músculo é por causa do nervo que vai lá no músculo e leva o estímulo com alteração até o cérebro. Então a sensação é de dor no músculo, mas não é o músculo o problema, é o nervo. O osso também não dói, o tendão não dói. O que dói é a alteração de sensibilidade que o nervo machucado está causando. Então, para melhorar, alongamento e relaxamento, tem gratuitos, tem programas pagos, e aí você pode praticar os gratuitos por um tempo, sim, mas não ficar só com os 5 exercícios. Praticar os exercícios, um dos programas de exercícios, para que você realmente mude a condição geral do seu corpo. Pessoal, por hoje era isso. Fibromialgia, mas não é só fibromialgia, envolve todo o corpo, a condição geral do corpo, e para melhorar tem que mudar a condição geral do corpo também. Toda segunda e quarta-feira eu estou aqui com um vídeo, com uma live ou com um vídeo gravado, hoje é gravado, para falar de um tema. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira saber, coloca nos comentários aqui ou manda para a nossa equipe, no site também tem lá o contato, pode enviar mensagem por lá, por e-mail, por WhatsApp, e a nossa equipe de suporte vai te ajudar, vai te dar o suporte, tá? Gostou do conteúdo? Dá o seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber o aviso de novas lives, de novos vídeos. Tá? E compartilha. Se você conhece pessoas que têm problemas desses que eu falei aqui, compartilha, que essa pessoa vai ter uma segunda opinião, vai ter uma visão diferente daquilo que ela talvez esteja fazendo diversos tratamentos, não está conseguindo melhorar. E aí, com algumas palavras, uma visão um pouco diferente, ela começa a entender por que que tem os problemas, por que que tem os sintomas, por que que tem as reações no corpo. Um grande e forte abraço. Toda segunda e quarta eu estou aqui e agora em outubro eu vou abrir um espaço para conversar com as pessoas. O estúdio está praticamente pronto ali, essa semana a gente começa a fazer a mudança para ele, o novo estúdio, aonde eu vou fazer as transmissões. Então, até o próximo vídeo, até segunda-feira da semana que vem.